Aí agora sobre a cultura e a arte, continuando aqui na nossa especulação sobre as ideias de Mao Tse Tung aqui. Caraca, ele escreveu sobre as mulheres também, ó. Tá, cultura e a arte. Vamos lá, a cultura e a arte, vou ter que fechar a janela, não tem como não. Não dá pra gravar nada isso aí não. A estratégia esquerdista, depauperar a cultura para que aos poucos seja apagada, para que a referência genial e culta possa dar vez ao usual, trivial e feio. O belo precisa ser visto como um privilégio da burguesia, isso aí para mal, né? O belo precisa ser visto como um privilégio da burguesia capitalista e por isso deve ser destruído, abaixando o nível de sua complexidade para que todos possam aplicar seu conceito de beleza, para que o que é possa dar lugar à subjetividade. Para mal, abre aspas, não existe arte pela arte, fecha aspas. Para ele toda arte é política, mas se toda arte é política, então todo artista deveria ser perito em ciência política. E isso nunca se confirmou. Dizer que a arte é política não passa de uma estratégia política. Esse tipo de compreensão marxista tem se apropriado dos meios culturais para divulgar a agenda ideológica, usada sempre como meio e nunca como fim. Tem essa questão, né, do imperativo categórico, né? A forma de agir ideal é a forma imperativa categórica, né? Que você age como se o mundo inteiro pudesse agir daquela maneira. Por isso que eles precisam de números, porque uma vez eles tendo um maior número, independente da visão de estar certa ou errada, tendo um maior número, eles entram na esfera do imperativo categórico e aí isso fica difícil de ser, digamos, desfeito, né, vamos dizer assim, a não ser pela força, e aí há uma estratégia também de limitar a força. Por isso esse empenho a favor do desarmamento, né, para que a população seja vulnerável, né. É como se ele estivesse tirando, tem aquela fábula lá do leão, né, a fábula do leão, acho que o leão queria casar com uma não sei que bicho lá, e aí ele era acusado por ter garras, ele era acusado por ter lá os dentes fortes, lá protuberantes e tal, e aí ele fala, não, tirei as garras, não, mas lhe falta os dentes ainda, ele tirou os dentes, e aí quando ele ficou extremamente fraco, a pessoa já desinteressou dele, sabe? Então assim, ele se anulou por nada, né? É isso que as pessoas querem fazer, sabe? É isso que a esquerda quer fazer, com que a população se anule para depois ser jogada na lata de lixo. É basicamente isso. Então, essa parte aqui, então, continuando, nas palavras do autor, abre aspas, a cultura revolucionária é uma poderosa arma revolucionária para as grandes massas populares, fecha aspas. Serve para preparar o terreno ideológico para a tomada gradativa de poder, ou seja, serve como algo descartável, não tendo valor algum em si mesmo. Para ele, só a arte marxista vale. Vamos ficar claro aqui aquilo que eu falei do leão, né? Essa fábula do leão é interessantíssima, é engraçado que eu li ela um tempão e eu vou guardar um pouco ainda. Só voltando lá na fábula lá, eu consegui achar a fábula aqui, a fábula do leão apaixonado. O leão apaixonado, certa vez um leão se apaixonou pela filha de um lenhador e foi pedir a mão dela em casamento. O lenhador não ficou muito animado com a ideia de ver a filha com um marido perigoso daquele e disse ao leão que era uma honra, mas muito obrigado, não queria. Só tem um pedaço aqui, eu tenho que achar aqui, peraí. O leão se irritou, sentindo o perigo. O homem foi esperto e fingiu que concordava. É uma honra, meu senhor, mas que dentões o senhor tem, que garras compridas. Qualquer moça ia ficar com medo. Se o senhor quer casar com a minha filha, vai ter que arrancar os dentes e cortar as garras. É bem isso mesmo, você desarma a população justamente para isso. A população armada é como se fosse um leão preparado para revidar. E aí se você... o Estado, a maneira do Estado fazer isso, né, é a metáfora lá do queijo na ratoeira, né? Ele vai propor, ele não leva água pro Nordeste, ele não dá bolsa família, porque ele é bonzinho, tem coração puro, não. Qualquer idiota
idiota que estuda ciência política, um pouquinho de ciência política através de Maquiavel, percebe que as coisas, as aparências enganam, sabe? O maior exemplo, a política é o maior exemplo que as aparências enganam, sabe? Igual aquela imagem lá também Não, vamos voltar aqui. O leão se irritou, ele ficou muito animado com a ideia, é uma honra nas garras. O leão apaixonado foi correndo fazer o que o outro tinha mandado. Depois voltou à casa do pai da moça e repetiu seu pedido de casamento, mas o lenhador já não sentia medo daquele leão manso e desarmado. Pegou um pau e tocou o leão para fora de casa. E aí a moral da história: quem perde a cabeça por amor sempre acaba mal. Então assim, você tem aí na política um bando de apaixonados. Você tem Êxopo, né? Vamos lá o título aqui, porque a maioria também dos imbecis, eles não dão título, né? Eles falam as coisas como se eles mesmos fossem próprios criadores, né? Dão crédito aqui para Êxopo, fantástico esse pensador aí, suas fábulas sempre inteligentes, sempre legando algo positivo. Então é sempre isso, você desarma o leão, você tira dele todas as armas que ele pode fazer, você meio que torna ele num vassalo, né? Um número apenas. E é lógico que o fim só vem depois, né? Só depois que as coisas começam a se tornar perceptíveis. No começo é tudo bom, tudo bonito e tudo fantástico, né? Essa é a grande diferença. A direita, ela falhou historicamente em vários pontos aí, mas a principal diferença do conservador do marxista é que ele não quer destruir tudo, sabe? Ele sabe que algumas coisas funcionaram, e essas coisas que funcionaram precisam ser preservadas, sabe? Ele não destrói a casa toda, né? Ele apenas faz as reformas necessárias. E aí continua aqui. O autor deixa claro a necessidade de destruir a cultura estabelecida em nome da utopia da cultura revolucionária e marxista, frutos de uma árvore torta que já nascem podres. O objetivo marxista não é privilegiar a todos, sim um objetivo de vingança, de criar novas castas de novos vassalos ou novos vassalos, como proletários e camponeses e soldados. E aí criar essas novas, a nova casta, né, dos amigos do rei. Né? Proletários para serem explorados nos campos no período medieval, como no período medieval, né? Camponeses, na verdade, né? Camponeses para serem explorados nos campos como no período medieval, proletários para serem explorados nas fábricas como na Revolução Industrial, e soldados para controlar e punir os que chamam de contra-revolucionários, reacionários e conservadores. E aí, para terminar essa parte aqui, em suma, o objetivo dos socialistas, e explicado nas próprias palavras de Mao, abre aspas, o nosso objetivo é garantir que a literatura e a arte se integrem como parte complementar no conjunto da máquina da revolução, que funcionem como uma arma poderosa para unir e educar, né, doutrinar o povo, para atacar e destruir o inimigo, e que ajudem o povo a combater o inimigo com o mesmo sentimento e uma mesma vontade. Então você anula as consciências, a memória crítica, em nome da crítica você destrói a capacidade crítica. Esse é o bizarro do marxismo, né? Em nome de uma suposta crítica, você destrói a capacidade crítica. Isso é extremamente Paulo Freire. Para o autor, abre aspas, as sociedades usam a arte para justificar a política, e como todo bom marxista, acho que é a política, e fecha aspas, como todo bom marxista, é isso que a esquerda vê. Ela vê política em tudo. Por isso, seus trabalhos são tão vagos e desimportantes, por estarem sempre voltados ao olhar marxista, pela lupa marxista revolucionária, onde necessariamente tudo passa a se converter em atalhos que caminham para a revolução. Abre aspas, acredito sim que na voz de Mao. Todas as classes colocaram o critério político em primeiro lugar. Desculpa. Tira aspas. Todas as classes colocaram o critério político em primeiro lugar e o artístico em segundo. Mao não só
estimulava, mas exigia esse processo de doutrinação usando a arte como meio de transferência revolucionária. Isso explica o número expressivo de artistas defensores das causas revolucionárias. É claro, o número comprado, né, de artistas defensores das causas revolucionárias. Aí tem artistas aí que não vou falar o nome, ganhando 3 milhões e meio, apresentadores aí específicos. Por 3 milhões e meio, né, quantas pessoas não mudariam a cabeça, ou pelo menos fingiriam, né? Explica também a expressiva injeção de recurso no trabalho desses artistas. O artista então torna-se o hospedeiro do parasita revolucionário, sendo usado durante o processo e descartado no fim. Então fica claro que as intenções são cabulosas, né? As intenções são cabulosas. Para fechar agora, só o que ele falou sobre as mulheres, que eu acho que vale para a gente fechar, porque essa parte é bem curta. Tão mal sobre as mulheres. Vamos lá, sobre as mulheres. Derrubar os senhores de terra, derrubar os clãs, derrubar a religião, faz parte do modus operandi da esquerda socialista de Mao. E aí, por extensão, a nossa esquerda também. A nossa esquerda é fraca, ela recebe instruções internacionais, né? Ela não tem habilidade original, vamos dizer assim. Nenhuma esquerda tem, ela recebe sempre de um país imperialista, ou seja, de uma superpotência, essa transferência de mensagens. Ela é incapaz de andar com as próprias pernas, né? Ele não só parasita, como ela é incapaz. O objetivo dessa demolição é criar um povo frágil, como o leão, né, da parábola, vulnerável às armas e aos comandos do Leviatã. E aí, quando eu falo do Leviatã, toda vez que eu falo Leviatã, eu estou falando de Thomas Hobbes, Leviatã. Ou seja, entre outras palavras, trocar o patriarcado pelo domínio do Estado. Por isso que eles odeiam o patriarcado, porque o patriarcado também é um leão. Então dá para fazer essa analogia do leão com o patriarcado também, sabe? Então, seria esse leão pelo Estado. Minar as bases da dominação dos homens, jogando uns contra os outros, mulheres contra homens, e deixando o Estado intervir como salvador, como protetor, como solucionador dos problemas. E em contrapartida, como diria Hobbes, o povo dá ao Estado tributos que garantem a manutenção desse controle. Abre aspas. Eu acredito que seja na voz dele mesmo. As mulheres chinesas constituem uma grande reserva de força de trabalho, e essa reserva deve ser aproveitada na luta pela construção de um grande país socialista. Então, vendo que às vezes ele usa socialista e às vezes ele usa comunista. Então, assim, é natural também o uso desses termos socialista e comunista, porque eles mesmos usam dentro da nomenclatura. Lógico que o comunismo nunca existiu, é só uma máscara, né? Uma mentira. É um Eldorado, assim, só para ludibriar e enganar os otários, os mocós, os bocós, os bocoiós. Aí até mais. Forte abraço.